Olá pessoal, então da onde que surgiu aí a metodologia do Seis Sigma? Tá? Eu gosto de colocar essa foto porque esses caras são aquele que a gente chama dos grandes gurus da qualidade. Eles desenvolveram a base da metodologia do Seis Sigma, tá? E é mais para a curiosidade de você saber de onde veio, saber o que que o mercado fala, né? Por que que se popularizou essa metodologia. Bom, eu vou explicar detalhadamente essa história no módulo de fundamentos, mas eu posso colocar a foto desses três caras que deram contribuições importantíssimas para nossa melhoria de processo. Um deles é esse daqui, o William Edward Deming. O Deming, ele foi aí um cara muito influente, um americano, mas ele foi muito influente na época da reconstrução do Japão. Logo depois que o Japão perdeu a guerra, eles fizeram uma iniciativa para reconstruir a sua indústria de uma maneira direita, de uma maneira correta. E daí eles fizeram aquela iniciativa da JUSE, né? JUSE é a Japanese Union of Scientists and Engineers. Essa união japonesa dos cientistas e engenheiros, elas visavam ali pensar em desenvolver a indústria do futuro, reconstruir o Japão com um olho no futuro, um olho na melhoria. E o Deming, ele foi o grande americano que trouxe as melhores técnicas dos Estados Unidos para o Japão. Coincidentemente, ele era, né, curiosamente, ele foi esquecido nos Estados Unidos enquanto ele esteve trabalhando no Japão. Tá? Apesar de ele ter inspirado fortemente o sistema Toyota de produção, o Lean, as ideias do Deming terem inspirado bastante o Lean, a Toyota, enfim, o mundo só foi lembrar dele a hora que o Japão, né, apareceu novamente como uma potência, tá? Então vale a pena a gente falar dele. Dentro dessa iniciativa da JUSE, outras pessoas também estavam envolvidas, né? Um exemplo clássico dele é o Joseph Juran. O Joseph Juran, você não deve conhecer ele por esse nome, mas ele é o cara que inventou o gráfico de Pareto, que você certamente já ouviu falar alguma vez na vida. O gráfico de Pareto, aquele de priorização, que a gente inclusive vai ver como que faz esse gráfico aqui nesse curso. Outras pessoas que trabalharam lá na JUSE, né, do lado do Japão, o Karu Ishikawa, né, é o cara que inventou o diagrama de Ishikawa, né, Ava. Então tem vários caras, a base filosófica por trás, a base teórica é muito forte, muito interessante, né? Como o Walter Schubert também, né? Que foi o primeiro cara a usar a estatística em melhoria de processo, a gente também vai falar dele no fundamento. Ou seja, o Seis Sigma ele começa com toda essa base teórica, né? Mas como toda base teórica, ela começa a ser muito teórica e pouco prática. Com isso, né? Quando que ele saiu dessas ideias, dessas teorias densas para chegar naqueles roteiros que a gente comentou na última aula, né? Tudo começa lá na Motorola. A Motorola ela foi a primeira empresa a pegar tudo aquilo que eles estavam fazendo e começar a compilar. Isso daqui aconteceu lá na década de 1980, a compilar o aprendizado e criar um roteiro para implementar aquilo. O roteiro ele começou, né, com 4 estágios, né? Medir, analisar, melhorar e controlar. Então eu vou usar todas as técnicas, o diagrama de Ishikawa, o gráfico de Pareto, eu vou usar a estatística, eu vou usar os conhecimentos do Deming sobre foco no cliente, eu vou usar aqueles embriões do Lean, né? Só que eu vou usar eles de maneira estruturada. Primeiro eu vou medir o que está acontecendo no meu processo, depois eu vou analisar aquela medição. Eu vou medir. Eu digo medir tanto o indicador, né? Medir matematicamente o indicador, como medir o mapeamento de processo. Depois eu analiso isso daí, busco melhorias, né? Que eu entro aqui na fase de melhorar. Eu vou colocar essas melhorias em práticas e depois eu vou controlar o que está acontecendo. Esse roteiro é muito parecido com o roteiro DMAIC, que a gente vai ver. Tá? O roteiro DMAIC ele tem 5 etapas e não 4. Eu vou definir o meu problema para eu saber o que eu tenho que medir. Depois eu vou measure, né? Que eu vou medir o que está acontecendo. Depois eu vou analisar essas minhas medições. Depois eu vou melhorar o meu processo, né? O improve e por fim eu vou controlar. Né? Por isso que a gente fala que o Seis Sigma começou no Motorola, né? E em 86 aí eles chamam esse termo de Seis Sigma. Por que Seis Sigma? Seis Sigma vem de um modelo estatístico, mas a gente vai detalhar isso na parte dos fundamentos. Tá? E o Comitê de Política Corporativa da Motorola
gostou muito desse negócio e gerou 1 milhão de resultados, tá? E ele permitiu a Motorola alcançar 10 vezes a qualidade que eles alcançavam antes. Então foi um impacto muito grande. Eles reduziram muito o custo na Motorola, tipo milhões de dólares em custos, o que abriu o olho de todo mundo ali na Motorola. Tá? Mas esse foi o embrião na década de 80 dessa metodologia. O que avançou? A partir de 88 e depois na década de 90, essa estratégia do Six Sigma de eu ter um roteiro, integrar essa filosofia do Lean, da análise de dados, em outras áreas. Então, uma que ficou muito famosa de fazer isso foi a GE, né? Através do seu CEO, né? O Jack Welch. Né? O Jack Welch, ele trouxe para a GE e gerou bilhões de dólares em melhorias. Né? Ganhou outros mercados, reduziu custos. Então é com a GE que, bomba a metodologia do Six Sigma. E ela continua bombando até hoje, tá, gente? A gente teve lá, né, na década de 90, ainda estava muito na fábrica, depois eles começaram a passar para serviços, depois eles começaram a passar para tudo. Hoje, desde hospitais até indústrias tradicionais, como metalurgia, o estaleiro, coisa totalmente século XIX, eles usam ali o Six Sigma para valer, para entender o que está acontecendo e melhorar de uma maneira estruturada. Tudo bem? Então, essa é a nossa ideia aqui, né, para você saber de onde que surgiu o Six Sigma. Só uma breve aperitivo da história, porque nos fundamentos a gente vai detalhar essa história e contar ela muito mais a fundo, tá? Então, né, com essa estruturação que a gente tem, com essa estruturação e o impacto grande que a gente tem o Six Sigma acontecendo. Tudo bem? Na próxima aula, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Lean Six Sigma nos dias atuais, né? Então, como que esse roteiro se consolidou e como que a gente aplica o roteiro hoje em dia. Até a próxima!